Olá! Hoje nós vamos falar sobre a história da Bíblia, como a Bíblia foi escrita, o que está por trás da palavra de Deus e informações úteis para você entender um pouco mais sobre esse texto que é fundamental para os cristãos. Afinal, a Bíblia é a nossa regra de fé. É lá que encontramos todas as informações que precisamos saber e seguir para poder viver uma vida cristã adequada. Este vídeo é parte da série O Coração do Cristianismo, onde nós discutimos temas fundamentais para a fé cristã. Então vamos à história da Bíblia. E eu começo lembrando que a Bíblia é uma revelação de Deus para o ser humano. A palavra revelação significa tirar o véu, mostrar algo que antes estava oculto. Em relação à revelação de Deus, é tudo aquilo que ele decidiu nos contar a seu próprio respeito e dos seus planos e que nós não conseguiríamos saber por conta própria. Se ele não contasse, nós não saberíamos. Simples assim. Um bom exemplo é que nós nunca saberíamos que Deus é uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, se a Bíblia não revelasse isso. Nós não saberíamos que Jesus veio ao mundo e morreu por nós, e que ele é o Filho de Deus, se a Bíblia não revelasse isso. Então, são coisas que nós não teríamos como saber se a Bíblia não contasse. Então, esse é o conceito de revelação. Deus nos conta aquilo que precisamos saber e que nós não poderíamos saber por conta própria. E há três tipos de revelação. A primeira é a revelação geral. Vale para todo mundo. Todo mundo tem acesso a essa revelação. E a revelação geral é a natureza. A natureza fala de Deus, a ordem da natureza, a organização da natureza, a maneira como ela funciona, o universo que funciona como um relógio, tudo isso fala da existência de Deus. Isso não seria possível se um poder e uma mente maravilhosos não estivessem por trás organizando todas essas coisas. Por isso que o apóstolo Paulo falou que ninguém tem desculpa de não saber que Deus existe, porque a revelação geral, a natureza fala de Deus. O segundo tipo de revelação que Deus nos dá é a revelação especial, que é dada para muitas pessoas, mas nem todas têm acesso a essa revelação. Trata-se da Bíblia, que é a palavra de Deus, que é a revelação de Deus. Então, quem tem acesso à Bíblia tem uma série de informações, como eu acabei de citar, que Deus é uma trindade, que Jesus morreu para nos salvar, etc. Mas é preciso ter acesso a essa revelação para saber essas informações. E há muitas pessoas que não têm acesso à Bíblia, nunca ouviram falar da Bíblia, etc., e, portanto, não têm acesso a essas informações. A revelação especial é fundamental, ela é muito mais detalhada que a revelação geral, mas ela tem a limitação de só estar presente na vida de muitas pessoas, mas não de todas. E, finalmente, existe a revelação pessoal, quando, por exemplo, Deus falou com o profeta Samuel, quando ele era um menino, ele revelou uma série de coisas para Samuel, uma revelação para Samuel. Quando Deus chega e diz, Moisés, vai libertar meu povo do Egito, é uma revelação para Moisés, é uma revelação pessoal. E Deus continua se revelando hoje em dia às pessoas, mas são revelações que valem para aquelas pessoas com quem Deus se comunicou. É uma coisa localizada, é para aquela pessoa, aquelas pessoas. Portanto, não dá para fazer doutrina em cima de revelação pessoal. Vamos voltar, então, à Bíblia. Estamos falando da revelação especial que Deus nos deu, e essa revelação foi escrita por uma decisão dele para ter uma permanência, poder passar de geração em geração. A Bíblia foi escrita.
E nela Deus comunicou um monte de coisas, sua existência, seu poder, sua capacidade criadora, falou dos seus planos, definiu o que é certo e errado para a vida das pessoas através de mandamentos, ensinou-as a proceder da forma correta, etc. A Bíblia é, portanto, um conjunto de relatos que Deus inspirou, ele orientou as pessoas, os autores, a escreverem, relatando a sua relação, a relação de Deus com os seres humanos ao longo de milhares de anos. Esses relatos começaram a ser escritos cerca de 3.500 anos atrás e concluíram mais ou menos 2.000 anos atrás. Então, a Bíblia foi escrita ao longo de 1.500 anos. A Bíblia tem cerca de 40 escritores que escreveram aqueles 66 livros que nós temos na nossa Bíblia atual. Então, esses 40 escritores, alguns escreveram mais de um livro, como o apóstolo Paulo, que escreveu várias cartas que estão no Novo Testamento, e alguns escreveram um livro só, como Isaías, que só escreveu lá o livro que tem o nome dele. E esses 40 e poucos escritores foram inspirados pelo Espírito Santo a escrever aquilo que Deus entendia ser o certo, aquilo que era necessário. Deus preservou a cultura, a educação, as informações que cada escritor tinha. Por isso que os textos da Bíblia têm sabor tão diferente. Há textos sofisticados, como a carta de Paulo aos Romanos, e há textos muito simples, como o livro de Ruth, por exemplo, o livro de Esther. Então, há todo tipo de livro na Bíblia. Há poesia, como os Salmos, há provérbios, né? Pequenas frases de sabedoria, há história, como os evangelhos, e assim por diante. Então, Deus inspirou esses 40 e tantos escritores a contarem coisas, a revelarem coisas que as pessoas precisam conhecer, precisam saber. Agora, conforme eu já disse, o grande problema com a revelação especial, portanto, com a Bíblia, é que ela precisa ser divulgada e ensinada. Caso contrário, as pessoas não vão saber o que está ali. Então, essa é a razão para ver no próprio texto da Bíblia mandamentos relacionados com a pregação da palavra de Deus. Jesus falou, indo pelo mundo, pregai o evangelho, ou seja, as boas novas, ou seja, os ensinamentos dele, Jesus, a toda criatura. Esses ensinamentos estão registrados na Bíblia. Então, há mandamentos que nos dizem que nós precisamos divulgar aquilo que está na Bíblia. Por exemplo, na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 15, ele diz assim, estando sempre preparados para explicar a razão da esperança que há em vossos corações. Nós precisamos saber explicar a doutrina cristã. E a doutrina cristã está onde? Está na Bíblia. Portanto, a gente precisa saber falar sobre a Bíblia. E o conceito que Deus usou para efeito da divulgação da Bíblia é o chamado fermento da massa. Uma coisinha pequenininha fermenta a massa toda, transforma a massa toda. Então, algumas poucas pessoas, profetas, apóstolos, mestres, sacerdotes, etc., foram infectados, vamos dizer, com o vírus bom da revelação especial que há na Bíblia, e essas pessoas saíram pelo mundo e ainda saem pelo mundo divulgando essas ideias e alcançam milhares, milhões de pessoas com as suas palavras, com os seus ensinos, etc. E o evangelho, a palavra de Deus, se difunde. E esse processo vai se repetindo de geração em geração. Agora, nós vemos com clareza a mão de Deus na criação da Bíblia. E isso é fácil de perceber, porque mesmo a Bíblia tendo sido escrita ao longo de 1.500 anos, por mais de 40 pessoas, em línguas diferentes, o Antigo Testamento é escrito em hebraico, o Novo Testamento foi escrito em grego, e ainda há palavras de aramaico, especialmente no Novo Testamento. Embora as circunstâncias sejam muito diversas
da escrita da Bíblia, os autores tinham diferentes profissões, havia sacerdotes, havia profetas, havia reis, havia juízes, todo tipo de gente escreveu a Bíblia. Havia até pessoas muito pouco letradas, como os apóstolos, né? Os que eram pescadores, eram pessoas com pouca cultura. Mesmo assim, a Bíblia mostra uma unicidade surpreendente. É interessante perceber que a Bíblia não se contradiz, não há um livro que fala uma coisa diferente da outra. Os ensinamentos se completam, eles têm uma unicidade. E isso ocorre porque o Espírito Santo inspirou tudo. Há uma mente por trás da Bíblia, que é o Espírito Santo inspirando todos esses 40 e poucos pessoas a escreverem textos que se completam. Voltando à história da Bíblia em si, o texto começou a ser escrito por Moisés, cerca de 3.500 anos atrás. Esses textos de Moisés formam o núcleo do Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Esses 5 livros são atribuídos a Moisés, eles foram escritos em cima de textos iniciais que Moisés deixou. Como a gente sabe que tem textos complementares ao de Moisés? Simples. Num dos livros, Deuteronômio, relata o enterro de Moisés, a morte e o enterro dele. Não poderia ser o próprio Moisés que escreveu isso. Então, fica claro que há colaboração de outros escritores. Moisés escreveu um núcleo, e isso foi complementado, etc., expandido, formando o texto como a gente tem hoje. Em seguida, foram escritos os demais textos do Antigo Testamento. E o último deles, não se tem certeza se foi Malaquias ou Daniel, foi escrito entre 200 a 400 anos antes de Cristo. Aí é um período de silêncio, que se chama o silêncio profético. Não há texto escrito, não há uma manifestação maior de Deus neste período. E aí vem Jesus. Jesus nasce e o Novo Testamento começa a relatar desde pouco antes do nascimento de Jesus, desde que Maria ficou grávida, etc. E, a partir daí, os relatos se sucedem até o último livro do Novo Testamento, que é o livro do Apocalipse, que fala do final dos tempos. Mas os livros do Novo Testamento não foram escritos na mesma ordem que eles estão apresentados. O livro mais antigo, em termos de data de escrita do Novo Testamento, é provavelmente a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, escritas aí por volta do ano 48, mais ou menos, da nossa era. Jesus morreu por volta do ano 30, então nós estamos falando de 18 anos, um pouco menos de quando Jesus morreu, ressuscitou e voltou para o céu. Então, e depois Paulo foi escrevendo outros textos, Gálatas, 1 Coríntios, etc. Isso no finalzinho da década de 40 da nossa era, o comecinho da década de 50 da nossa era, nessa faixa aí de 20 anos depois da morte de Jesus. Então, os primeiros textos escritos daquilo que é o Novo Testamento se devem a Paulo. Os evangelhos que contam coisas anteriores àquilo que Paulo escreveu foram escritos depois das cartas de Paulo. O primeiro evangelho a ser escrito foi Marcos. E esse evangelho, há um pouco de discussão, ele data da década de 60 da nossa era, provavelmente meados da década de 60 até o comecinho da década de 70. Depois vieram o evangelho de Mateus, depois veio o Evangelho de Lucas, e o último a ser escrito foi o Evangelho de João, que foi escrito pelo apóstolo já na década de 90, cerca de 60 anos depois da morte de Jesus. João já estava velhinho, ele era muito jovem quando ele foi apóstolo de Jesus, e ele já escreveu velhinho. Então, esse é o último evangelho a ser escrito. E depois do seu evangelho, João ainda escreveu o Apocalipse, quando João estava realmente no final da sua vida, exilado lá na ilha de Patmos, no Mediterrâneo. E ele escreveu o Apocalipse, que é um relato dos acontecimentos que
que ocorrerão no final dos tempos. Então, aí está mais ou menos o panorama de como esses livros foram escritos. Existem ainda muitos outros detalhes que eu posso abordar, mas farei isso num outro vídeo. Por exemplo, como esses livros foram escritos, como eles chegaram até nós, como temos certeza que os textos que temos hoje são os textos originalmente escritos, como as traduções foram feitas, porque os livros foram escritos em hebraico, Antigo Testamento, e grego, Novo Testamento, e nós lemos hoje em português, por exemplo, ou existe a Bíblia em praticamente todas as línguas. Então, há muito mais coisa a falar sobre isso, mas essa é uma primeira introdução à história da Bíblia e como as coisas aconteceram para você ter uma informação. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, nos siga nas redes sociais, nos indique para amigos, para familiares, porque tudo o que queremos é falar sobre a palavra de Deus, sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Obrigado pela sua audiência aqui e que Deus abençoe a sua vida, que Ele ilumine os seus caminhos e que Ele te dê a paz. Tchau, tchau.